Olá pessoal, vou apresentar para vocês agora a aula de ASP.NET, tá? O que é o ASP.NET? Eu vou estar falando para vocês. É uma aula bem conceitual que a gente vai agora, a partir dessa aula, a gente já começa a entrar na prática, que é onde a gente começa a entender melhor o .NET. Por que a gente faz todos esses passos conceituais? Para que a gente possa chegar nesse momento já entendendo como determinadas coisas funcionam, para que a gente não tenha dúvidas, tá? E é muito legal todo esse conceito, essa teoria que a gente aborda, que a gente tem, não ficar dúvidas, porque na hora do desenvolvimento isso vai ficando mais claro, e você vai conseguindo entender como que o .NET trabalha. E isso é legal demais, tá? Então vamos tentar manter isso. Essa é a última aula conceitual e teórica, antes das nossas primeiras práticas aí na plataforma .NET, que é onde a gente vai gostar mais, é onde a gente vai conseguir curtir mais as videoaulas, tá? Vamos lá. O que é o ASP.NET? Muita gente pergunta, né? Puxa, mas o que é o ASP.NET? É ASP.NET, é C# e VB.NET? Mas espera aí, o que é como é que a gente trabalha com ASP.NET? ASP.NET é o ASP? Muitas perguntas geram isso, muitas pessoas fazem esse tipo de pergunta, tá? Bom, o que é o ASP.NET, gente? O ASP.NET é uma tecnologia da Microsoft para a criação de aplicações dinâmicas para a web baseada no .NET Framework, tá? Não é uma linguagem de desenvolvimento. Você não desenvolve com o ASP.NET. Você desenvolve na plataforma ASP.NET. Tudo que se fala em web, por exemplo, web services e websites, é ASP.NET. Como que você desenvolve o ASP.NET? Você desenvolve para a plataforma ASP.NET com C#, com VB, com J#. Aí sim, tá? ASP.NET não é uma linguagem, tá? Ele é uma plataforma de desenvolvimento. Plataforma de desenvolvimento web. Tá? Tudo que se fala web é o ASP.NET. É uma reformulação total da tecnologia ASP.NET. Olha, quase nada foi utilizado no ASP. Para quem conhece aí o ASP.NET não tem nada a ver com o ASP, tá? Por isso que é uma reformulação total. E a separação do código HTML da lógica do code behind, isso é um dos conceitos que as pessoas têm um pouco de dificuldade de pegar. Porque o ASP anterior, ele era o ASP, né, o código do ASP, junto com o HTML. Era tudo junto ali numa paginazinha só. Hoje não. Hoje o ASP.NET ele é diferente. Ele tem a parte visual, que é o HTML, e ele tem a parte de código, que é separada. Tá? E um faz o link. O HTML faz o link com esse código separado, que é chamado de code behind, tá? Que é o código que fica escutando o que o HTML está fazendo. Ele é compatível com qualquer linguagem do .NET, tá? Para criação de websites dinâmicos, aplicações web, web services, tá? Esse é o ASP.NET. Bom, alguns tipos de arquivos que a gente vai ver lá dentro e a gente precisa trabalhar com eles, que é o webconfig, que é um arquivo que contém todas as configurações da aplicação, tá? E ele é feito em XML. Eu tenho .aspx, que são os arquivos contendo a apresentação de uma página. O que é a apresentação da página? A apresentação é a interface, tá? O HTML. O HTML da página, ele fica no .aspx. Então vai ser minha página.aspx. O HTML fica ali. E o .cs, que seria minha página.aspx.cs, é o arquivo com código de servidor, tá? Que é o code behind. Ele está relacionado a essa página de interface. O global .asax, né? Que é o ASAX. Aqui está escrito errado, vou escrever errado. É ASAX, tá? ASAX. É o arquivo que contém os eventos globais da aplicação. O que são os eventos globais? Application Start, Application End, Session Start, Session End, tudo que fala da aplicação global fica nesse arquivo. O .master, que é o arquivo que contém a master page, que é um conceito bem legal também. A master page veio aí para ajudar demais, para substituir aqueles velhos frames, né? O .ascix, que é um arquivo que contém um Web User Control, tá? Que a gente pode fazer a reutilização de códigos hoje. A melhoria, vamos falar assim, do include. Hoje não existe include mais. Hoje a gente faz o User Control e distribui nas páginas, que é muito melhor do que o antigo include. O .css, que muitas pessoas conhecem, que é o arquivo de estilo, né? Cascade Style Sheet, que é o arquivo que faz as configurações visuais da página. O .resq,
que é os arquivos de resources, né, que eu estava falando para vocês que tem a pasta dele, que são os arquivos de recursos, tá? Sitemap, que é um arquivo que contém o mapa do site, tá? Que a gente pode manter o mapa do site ali. E o .skin, que é o arquivo que contém um skin, tá? Que também faz parte da configuração visual da sua aplicação. Bom, os 5 pilares, né, do .NET Framework dispositivos aqui em cima, tá? Eu tenho aqui os dispositivos que Pocket PC, celular, desktop, web TV e mais uma pancada de coisa. Dentro disso, eu tenho aqui no ASP.NET, eu tenho os Web Services que trabalham com XML e SOAP, tá? Que eu vou explicar o que são os Web Services, e os Enterprise Servers, tá? Bom, embaixo a gente tem as ferramentas de desenvolvimento, que é o Visual Studio, por exemplo, tá? O .NET Framework logo abaixo e o sistema operacional, ok? Bom, o ASP.NET ele tem suporte a várias linguagens, tá? Ele utiliza o Command Language Runtime, lembra que eu falei? Para quem assistiu a videoaula lá do .NET Framework, vai lembrar do Command Language Runtime. Por isso que eu falo que é muito importante a gente conhecer os conceitos disso. Então a gente tem lá, dentro do Command Language Runtime, a gente tem o C#, o VB.NET, o D#, o C++, tá? E tudo mais. Características, tá? O Garbage Collector, a administração de threads e memórias. Tudo isso feito pelo CLR. O debugger, né, que funciona com todas as linguagens. Eu falei isso também. Tudo isso aqui eu falei na videoaula de .NET, né, introdução ao .NET Framework. Então, por isso que é bacana dar uma olhada lá também. O ADL.NET, que faz acesso a banco de dados, tá? Microsoft SQL Server, XML, Oracle, LDBC e o ADBC. Ok? Bom, ele é o sucessor do ASP, tá? O ASP.NET é o sucessor do ASP. O ASP.NET foi completamente reescrito, tá? Isso que é o mais importante, ele foi completamente reescrito para se tornar o ASP.NET. Ele herdou os melhores conceitos do ASP. Bom, os melhores conceitos do ASP são poucos, tá? Session, por exemplo, Content, HTTP Context, né? Então, esse tipo de coisa ficou. Cookies, essas coisas. O ASP.NET é a evolução do ASP, né? Páginas dinâmicas que acessam recursos do servidor, porque a gente tem uma chamada no servidor. Formulários web desenvolvidos de forma rápida, tá? Páginas compiladas e não interpretadas. E o browser independente. Independente de browser, o .NET funciona, tá? Bom, controles ricos e programáveis, que a gente tem lá os controles, né? Que servem de elementos HTML. Então a gente tem esses controles são elementos HTML ou outra linguagem de marcação suportada com XHTML, que são os controles mesmo normais. Só que esses controles do .NET ele tem um atributo diferente que é chamado de Run-At Server. Todo controle que tem Run-At Server ele vai lá no servidor e executa um determinado método, uma determinada ação. Tá? Por padrão, os elementos HTML em uma página ASP.NET não são acessíveis no servidor. Se você arrasta, por exemplo, um controle HTML, ele não vai no servidor. Mas se você colocar a tag Run-At-Server, ele vai lá no servidor. Esse conceito de vai lá no servidor e tudo mais, eu vou explicar. Tem um gráficozinho, eu vou mostrar para vocês que ele executa uma ação lá no servidor, que é o Code Behind. O Code Behind, na verdade, fica lá no servidor, tá? E a parte HTML é onde fica no cliente. Algumas funcionalidades são a orientação ao objeto, né? Eventos no cliente e no servidor, manutenção de estado, interação com controles de validação. Bom, controles do servidor web, não é um para um, tá? Em relação aos HTML, costumam tem muito mais, né? E os exemplos são Radio Button List, buttons, text box, os tables, data grid, os menus, tá? Bom, alguns tipos de controle que são controles para validação de formulário. Por exemplo, checar um item de preenchimento obrigatório em um formulário. A gente tem esse controle pronto. Antes a gente tinha que desenvolver métodos de JavaScript para testar um campo e tudo mais. Hoje não. Você arrasta um controle, fala com ele qual o campo que ele tem que testar e ele faz esse teste para a gente automaticamente. Controles do usuário, tá? Que são controles criados pelo próprio desenvolvedor, que são os user control. Exemplos de controle do ASP.NET.
renderiza o HTML de acordo com o agente do cliente, tá? Então eu tenho aqui para mostrar texto, eu tenho label, edição de texto, eu tenho text box, selecionar uma lista, eu tenho drop down, list box, tá? Exibir elemento gráfico é o image, o add rotator, seleção de valores, eu tenho checkbox e o hide button, seleção de data, eu tenho um calendar, né? Eu tenho um controle de calendário. Eu tenho aqui controles para poder fazer listagem, que é o repeater, o data list, o data grid. Controles para fazer agrupamento de outros controles, o checkbox list, o panel, radio button list. E controles de tabela, né? Que eu tenho table, table cell, table row. Tem os botões que são button, link button, image button, né? E tem os controles de navegação, que é o hyperlink. Algumas demonstrações de controle, né? Exemplos de uso de controles no ASP.NET com o Visual Studio. A gente vai estar fazendo, vai estar criando esses controles para que a gente possa estar melhorando a nossa interação e aplicando os nossos conceitos à prática. Uma demonstração aqui que a gente coloca alguns controles, tá vendo? Iniciando label, total label, tá vendo? Porcentagem de label. A gente vai colocando aqui uns labels, tá vendo? E repare que tem uma setinha aqui verde ou vermelha. Isso aqui quer dizer que o controle é run not server. Que algumas ações desse controle podem ir lá no servidor ou não, tá vendo? Igual o text box. Aqui, ó, esse button, por exemplo. Esse button ele não faz só um submit na tela. Na hora que você clica nele, ele vai lá no servidor, executa lá alguma coisa, né? Alguma chamada, alguma validação e volta para a tela do usuário. Modularização de código, tá? É a camada de apresentação, ponto .aspx. Eu tenho a camada lógica da aplicação, que é o code behind, feito em C#. Eu tenho a camada de acessar dados, que é o C# mais o ADO.NET. Manutenções de estado, a gente tem os controles do postback, tá? Postback é quando a gente consegue recuperar da página se ela está fazendo um recarregamento, tá? Se ela está sendo recarregada. Então, se é uma primeira vez, a gente consegue ver que ele não é um postback. Agora, se carrega novamente a tela, a gente conhece o postback, né? A gente sabe que ele está sendo recarregado. Então, a gente consegue armazenar informações por um certo intervalo de tempo, tá? Podemos também criar um objeto e ele fica na memória e não seria destruído, né? Após a página ter sido enviada para o cliente. Então você está ali preenchendo um cadastro enorme. Aí você vai lá e faz uma busca de teste, uma busca de CEP e volta na tela. Ele não vai perder todos aqueles dados seu não, pode ficar tranquilo. Vai manter o estado daqueles objetos lá, tá? O objeto também ele pode ser criado para um usuário, para toda a aplicação, né? O application state, que é visível para toda a aplicação, e o session state, que é alocado para cada usuário. Gente, não se sintam perdidos, tá? Eu estou falando sobre os conceitos do ASP.NET e já essa é a última aula de conceitos, de teorias, então a próxima já é prática. Então a gente já vai começar com a prática, criando projetos e tudo mais. E daí para frente é só crescer, só aprender muito mais, tá? Então vamos aprender esses conceitos que a gente precisa disso. Inclusive em provas de Microsoft a gente precisa disso, tá? Uma estocagem de session state, tá? Escolhe-se o webconfig como será o modo de armazenamento. Ele pode ser em proc, tá? Que é o padrão que será usado na memória. Ele grava em memória o processo. Pode ser também state server, tá? Que fica fora do processo. Ele usa um servidor separado só para estocagem de estado. E no banco de dados, a gente consegue persistir a seção no banco de dados hoje, tá? Do SQL. O código é compilado, tá vendo? Ele faz toda essa compilação. Ele sai aqui, ó, na hora que você abre uma página, você faz a requisição dessa página, ele faz um parser, né? E verifica a linguagem. Lembra do compilador que eu expliquei no .NET Framework? Olha ele aqui, ó, a gente precisando dele, tá vendo? Por isso que é importante os conceitos. Então a gente tem aqui o parser que verifica qualquer linguagem, aí vai pegar o compilador do C# ou o compilador do VB.NET, vai compilar e vai carregar, e vai gerar um MSL, né? Lembra do MSL, Microsoft Intermediate Language? Tá? Ele gera uma DLL, que é o Assembly, tá? Comum a todos. E o que ele faz com essa DLL? A gente distribui e coloca no servidor. Então o servidor vai fazer um JIT, né, que é o Just-in-Time Compiler, que fica dentro do CLR.
ele gera um código nativo daquela máquina que está chamando, né, onde está hospedado o site ou o sistema, né, e gera HTML puro aqui para o cliente. Então o cliente não sabe nada disso aqui que está acontecendo, ó. Gera MSL, Just Time Compiler, código nativo. Não, o cliente só vê HTML, mas ele vê HTML dinâmico e HTML rápido. Porque na primeira execução, vou voltar a execução aqui para vocês verem. Olha lá, ó, ele vai lá no VB, torna o MSL, depois ele torna o restante, entendeu? Então, ele vai nesse espaço sem o cliente saber. Então, isso que é o mais bacana e é muito mais rápido, tá? E feito isso uma vez, é muito mais rápido a segunda vez. Então, por isso que o .NET é bacana, é muito mais rápido de ser executado. Bom, ele é muito mais fácil de configurar, tá? Porque a gente tem arquivos de configuração para poder configurar toda a nossa aplicação ASP.NET. A interface gráfica para poder fazer as configurações, a gente já precisa ficar editando arquivos, tá? Ele é todo feito em arquivo XML e tem uma estrutura hierárquica. Então a gente tem um APP-A, tá vendo? Webconfig, Application A, Application B, tá? E Application B também como subdir, tá? Então você consegue colocar o webconfig, que são os arquivos de configuração para cada diretório para cada domínio, para cada aplicação e para cada diretório também, tá? Você consegue colocar para diretórios o webconfig, restringir acesso, por exemplo, dentro do webconfig, tá? Então ele é muito mais fácil de fazer essas configurações. Bom, alguns atributos do webconfig, o authentication, tá? O authentication, o que ele faz? Ele, como o ASP.NET, deve autenticar ou identificar usuários, tá? A gente tem 3 formas de autenticação, que é o Windows, né, que é a autenticação via Windows, que ele loga no Windows, a autenticação via Form, a autenticação Passport, para quem não conhece, Passport é o Messenger, tá? Você consegue pegar na sua aplicação, logar com os usuários do Messenger. E nenhum tipo de autenticação. A autorização, ele permite, o ato de permitir ou negar, né, o acesso de alguns usuários. Bom, muita gente se confunde entre autenticação e autorização, tá? Há uma diferença entre eles, que é o seguinte: a autenticação, eu autentico o meu usuário a entrar no sistema. Bom, ele está autenticado, ok? A autorização, eu dou ou não autorização a ele, por exemplo, a um item de menu. Então, aquele item de menu ele não tem autorização, tá? Então, essa que é a diferença entre autenticação e autorização. O compilation, a gente tem debug, default language, batch, temp directory, tá? Então, o padrão é debug, para que a gente possa debugar as nossas aplicações. E o custom erros, né? Como que a gente trata os erros? A gente tem duas maneiras, que é, a gente tem lá um atributo mode, tá? E tem um atributo default redirect, que se há algum erro, ele redireciona para uma página de erro padrão, por exemplo. Ok? Bom, tem as connections string, que é onde a gente coloca as nossas strings de conexão com o banco de dados, que fica lá no webconfig. Os mail settings, né, que são as configurações dos e-mails para envios de e-mail, a gente pode colocar lá no webconfig também para poder ficar mais fácil a nossa administração. Eu tenho o config sessions, especificam, né, definições customizadas, por exemplo, criadas pelo usuário. A gente pode criar chaves lá para que possa ser utilizada dentro da aplicação, tá? A gente mesmo cria as nossas. Bom, os webforms, tá, que são os formulários mesmo que a gente vê, os HTML, tá, são páginas ASP.NET compiladas dinamicamente. Os componentes semelhantes são os encontrados na ferramenta RAD, tá, Rapid Application Developer, tá. Aquelas aplicações, aqueles ambientes de desenvolvimento que a gente tinha antigamente, por exemplo, o VB, que era o Visual Basic e tal, o C++ Builder, aquele negócio todo, a gente tem para o ASP.NET também, é só arrastar lá e soltar que ele tem. O modelo declarativo, né, que é o modelo normal, né, que a gente declara o que a gente precisa, o suporte automático, a validação, que são os Required Field Validator, os validators, né, que eu vou estar mostrando para vocês também. Portáveis entre diferentes navegadores, tá? Incluindo dispositivos móveis, desculpa. E como que a gente pode desenvolver .NET? A gente pode desenvolver no Visual Studio, pode ser no Visual Studio Express,
pode ser pelo Macromedia Dreamweaver, tá? Que muita gente conhece, pode ser pelo Borland C Sharp Builder, inclusive pelo Notepad, para quem for corajoso aí, né? Claro. Pessoal, esses foram os conceitos, né, do ASP.NET. Agora nós vamos partir para a prática aí. Eu vou estar mostrando para vocês como que a gente cria uma aplicação ASP.NET, tá? Uma aplicação simples em ASP.NET. E com isso a gente vai crescendo essas aplicações, vão colocando mais videoaulas, tudo para poder ajudar vocês a aprender todo esse mundo do .NET, tá? Vou falar também sobre Web Services ainda nesse curso, né, de introdução ao ASP.NET, tá? Um grande abraço, até mais.